vez os amados irmãos e visitantes, com a graça e a paz de Cristo, amém? É uma alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos nesse propósito de proclamarmos as verdades da palavra do Senhor, que é a verdade, é a palavra viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, né? Ela discerne pensamentos e intenções do coração, é a palavra de Deus. É uma grande honra também estar aqui essa noite, nessa responsabilidade. Agradeço também, a Deus primeiramente o dom da vida e o privilégio de o servir e de honrar, através também da caminhada com os irmãos. Agradeço também, agora de púlpito, aos irmãos, a recomendação minha ao seminário. É uma alegria, uma honra muito grande poder assim cooperar com os irmãos e os irmãos estarem ajudando na minha caminhada, e que meu proveito, que o meu aproveitamento seja evidente a cada um dos irmãos, e que eu seja bênção na vida dos irmãos, assim como os irmãos são bênção em minha vida. Então, que o nome do Senhor seja engrandecido através dessa trajetória, de grande responsabilidade. Como eu falo sempre, falar da palavra de Deus é uma grande honra, é um grande privilégio, mas é uma grande responsabilidade que deve encher os nossos corações de temor. Afinal de contas, essa é a palavra do Deus vivo. O Senhor não está aqui somente como uma frase de efeito. Não, Ele está aqui. Ele está presente. Ele está presente. O Senhor dos exércitos que está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Então temos essa certeza, nos enche de alegria e ao mesmo tempo de temor. E que esse Deus que é tudo em todos possa trabalhar profundamente em cada mente, em cada coração, nesta noite. Abramos nossas Bíblias lá em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 a 20. Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 a 20. Este texto, por completo, ele apresenta o contexto da divisa do tema anual de 2023, que é Cristo, o centro do meu ser. Este é o tema anual proposto para 2023, que Cristo seja o centro do nosso ser, mas propriamente do meu ser. Cada um de nós precisa assumir esse compromisso, que realmente aqui, enquanto igreja, estamos em coletividade, nós somos membros desse corpo de Cristo. Então nós temos a responsabilidade individual para que Cristo, sim, seja a centralidade da nossa igreja, dos nossos planejamentos, do nosso viver. Que Cristo seja o centro do meu ser, do seu ser, do nosso ser. E a divisa está nos versículos 17 e 18, mas esta noite leremos o contexto mais amplo desta divisa, que está entre os versículos 13 e 20. Amém? Amém. Amém. Eu lerei e os irmãos acompanharão. Pedi às irmãs queridas do Data Show, na verdade, para que nós possamos fazer essa leitura de forma combinada e, se for possível, também expor agora o texto. Ótimo. Vamos nos colocar de pé, amada igreja. Assim os irmãos me ajudam a proclamar essas verdades nesta noite. Essa palavra viva e eficaz. Ficar só na minha voz é muito mais vibrante, tendo as vozes dos irmãos também juntamente comigo de forma alternada, tá bom? Eu leio um versículo e os irmãos leem o verso seguinte, e assim até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Por quem nele foram criadas todas as coisas dos céus e da terra, as visíveis e as invisíveis,
antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Senhor Deus, amado Pai, está diante de nós, ó Pai querido, a Tua palavra santa, perfeita, ó Pai, que traz tudo de que realmente necessitamos, porque é o próprio Senhor revelado, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, porque tudo que foi escrito foi para o nosso ensino, para que nós pudéssemos, ó Pai querido, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, e que essa noite possamos, ó Pai, ser preenchidos, ser aperfeiçoados, ó Pai, da compreensão da excelência de Cristo e da sua obra redentora. Ó Senhor Deus, se houver aqui, ó Pai, essa noite algum coração ainda indeciso, ó Pai, algum coração que ainda não tem a Ti, ó Pai, na centralidade do seu ser, que hoje possa ser o dia do encontro, que hoje possa ser o dia, ó Pai querido, da conversão, que hoje possa ser o dia, ó Pai querido, da aliança perpétua contigo, por intermédio do sangue de Cristo. Ó Senhor, que hoje seja a noite de salvação, que hoje seja a noite de reconciliação, que hoje seja a noite, ó Pai querido, de firmarmos os nossos passos na rocha, que é Cristo, ó Pai, sob as Tuas diretrizes, sob a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que nós possamos andar firmemente e assim cumprirmos o propósito da nossa existência, que é sermos para a glória do Teu santo nome, é resplandecermos assim a Tua resplendente luz, ó Pai querido, e no meio desse mundo que está em trevas, estarmos, ó Pai querido, como espelhos refletores da Tua glória, anunciando o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo, mas que será revelado somente para aqueles que estarão em Cristo, tendo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Pai Santo, nos conduza nessa noite, que não seja, ó Pai, a irmã Marina falar, que não seja palavras de inteligência humana, mas que seja o poder da Tua palavra a ecoar nas mentes e nos corações nessa noite, a começar, ó Pai, pela minha mente e pelo meu coração, para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é isso que nós te rogamos, porque somos totalmente dependentes de Ti. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. E o tema para essa noite, nessa exposição, faz alusão ao tema anual da igreja. Que seja Cristo o centro do meu ser. Que diante de tantas metas que nós temos traçado, ou até nós já traçamos, ou traçaremos, porque ainda estamos nos primeiros dias desse ano de 2023, que a nossa meta prioritária para 2023 seja Cristo, o centro do meu ser. O que está na centralidade do nosso ser, da nossa mente, dos nossos planos? Será que são as nossas metas pessoais, de realizações pessoais, humanas, materiais, intelectuais? Não que essas coisas não sejam importantes, mas devemos, sob o conselho de Cristo, sob aquilo que Cristo estabelece, e está lá em Mateus 6,33, ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se realmente Cristo for o centro do meu ser, as demais coisas que realmente cooperarão para a centralidade do propósito da minha existência, que é que Cristo seja o centro do meu ser, tudo isso se sucederá. Então, meus irmãos, vamos aqui propriamente à exposição do texto. Acompanhem comigo Colossenses 1, a partir do verso 13. E importante para nós entendermos esse contexto, essa grande fala inspirada por Deus, para que
Paulo deixasse patente àqueles irmãos a excelência de Cristo e de sua obra redentora, há um contexto importante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite. Então, Paulo, não diferente de outras ocasiões, Paulo encontra-se preso. Ele testifica isso em alguns textos aqui na própria carta. Ele está preso provavelmente em Roma, e a partir de relatos de um cooperador, de um servo de Deus, de um ministro também, segundo a forma que o próprio apóstolo Paulo o apresenta no verso 7, Epáfras, como aprendeste com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Então, a partir desse cooperador, das informações dele, provavelmente o fundador dessa igreja, segundo consta as próprias falas do apóstolo Paulo nesta carta, ele provavelmente não esteve pessoalmente com esses irmãos, mas por intermédio do ministério de Epáfras, ele conheceu esses irmãos, a realidade desses irmãos, passou a orar por esses irmãos e também a orientá-los. E nesse contexto em que a igreja de Colossos estava estabelecida, um contexto cultural pagão. Essa igreja ela era cercada pelas dominações do Império Romano e dominações inclusive no contexto cultural, um contexto cultural pagão imerso na mitologia grega. E essa mitologia ela adora, ela exalta vários deuses. E uma prática muito comum naquele contexto, em que aqueles cidadãos estavam ali habituados a ouvirem pelo menos dizer a respeito, ou até participarem, era o que chamaram de cultos de mistérios, reuniões cuja essência era buscar a autossatisfação humana vinculada à imagem de algum deus daquela mitologia, que eles adoravam, culturalmente mencionavam, exaltavam. Mas eram reuniões assim, restritas, que não se podia divulgar aquilo que acontecia aos membros, os participantes. Era algo que ficava ali naquelas reuniões, mas algo que era patente por causa do próprio símbolo atrelado a esses deuses que eram adorados, é que todo o propósito desse culto, toda a essência desse culto, era para a autossatisfação humana, vinculado ao terreno, ao imoral, de forma que todos esses adeptos a esses cultos, eles eram levados à depravação moral. Então era nesse contexto em que a igreja estava inserida para ser luz, para ser sal da terra, para estabelecer a diferença ali. Então o apóstolo Paulo, sabendo desses contextos, sabendo das pressões e das possíveis influências daquele contexto cultural, daquele contexto religioso, apesar de pagão, religioso, que estava ali culturalmente estabelecido, o apóstolo Paulo é levantado por Deus, inspirado por ele para estabelecer algumas diretrizes, combater, alertar, prevenir os colossenses contra as falsas doutrinas e as vãs filosofias em que eles estavam ali imersos. E isso está patente no próprio texto, na própria carta, Colossenses 2:8, os irmãos podem acompanhar. A fala do apóstolo Paulo a esses irmãos: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Então ele faz essa não equiparação, ele faz esse contraste entre aquilo que era baseado nas tradições humanas e naquilo que era baseado em Cristo, que era o mistério de Deus revelado. Eles intitulavam os cultos às suas entidades da mitologia grega cultos de mistério, mas o apóstolo Paulo, ele fazia com que aquele povo caminhasse na perspectiva cristã, na perspectiva cristocêntrica, que Cristo é o mistério de Deus revelado. Então eles não precisavam de outro mistério, porque eles tinham a supremacia de tudo aquilo que eles necessitavam em Cristo. Então a mensagem da carta é a centralidade, é apontar para a centralidade de tudo, que é Cristo Jesus. Conforme eu disse, Ele é o mistério de Deus revelado, a quem se deve buscar. Colossenses 1:26
isso, eu vou ler só o finalzinho do 25 para que o contexto fique mais completo. Aí os irmãos podem acompanhar e depois nós iremos à exposição do texto lido. Então, o finalzinho do 25 e 26. A fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós. Então, em detrimento de toda aquela cultura que fazia com que aquele povo vivesse em cultos de mistérios profanos, o convite era que todos se voltassem à riqueza da glória de um mistério muito melhor, muito superior, excelso, e que era sobre todos aqueles que levavam somente à destruição, mas este, pelo contrário, era a esperança da glória, Cristo. Então essa é a palavra do apóstolo Paulo, deixar a centralidade de Cristo bem evidente para aqueles que viviam cercados pelos mistérios pagãos, para que eles ficassem atentos à centralidade do mistério que na verdade não estava oculto diante deles. O mistério de Deus estava revelado, e o mistério é Cristo, a redenção, a esperança da glória. Então, fazendo um paralelo com os nossos dias, quais têm sido as vãs filosofias que têm norteado esse mundo? Na verdade, apesar de esse texto ser de uma realidade há milênios, da nossa, há 2 milênios pelo menos da nossa, a gente vê que esses cultos, a tônica, a essência desses cultos de mistério, ela continua no nosso meio. Quando nós temos visto palavras para que as pessoas busquem a autossatisfação, a autorrealização, palavras em relação ao hedonismo, aquela prática do prazer, da satisfação dos seus prazeres, do seu bel prazer a todo custo, porque afinal de contas a vida é só uma e tem que se aproveitar de todas as formas. Então essas ideologias, elas também são disseminadas em nosso meio. O homem no centro das atenções, às vezes até algumas pretensas, supostas pregações dizendo que na verdade o centro das atenções de Jesus é o ser humano. O centro do propósito de Deus é o ser humano. Na verdade, tudo é sobre Jesus. A centralidade de tudo é sobre Jesus. E nós, na verdade, se fomos criados para cumprir o propósito da nossa existência, que não é para vivermos para nós mesmos, mas sim para vivermos para aquele que nos criou, para vivermos para a glória do seu nome. Então, tudo redunda em Cristo, tudo é sobre Cristo. Então, todas essas ideologias e vãs filosofias que hoje nos cercam, fazendo com que nós nos achemos importantes, nos achemos inabaláveis, nos achemos autossuficientes, até de alguma forma nem dependentes de outras pessoas. Não, eu posso seguir aplicando comigo a autoajuda, mas o convite do Senhor Jesus, a centralidade de em quem nos movemos, em quem existimos, Ele nos chama à ajuda que vem do alto, porque nós somos totalmente dependentes. O próprio Senhor Jesus Cristo estabelece em suas palavras em João 15, verso 5, o trecho final desse versículo: porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós realmente, assim como o apóstolo Paulo direcionou aqueles irmãos à centralidade de Cristo, quando nós, nesse mundo que nós vivemos, tão voltado para o terreno, para o material, para a autossatisfação, quando nós nos voltamos para a realidade, para a essência de tudo, que é Cristo, aí realmente nós entendemos que nós não podemos andar pelo que vemos. Nós não podemos ser guiados pelas coisas visíveis, porque as coisas visíveis, elas são temporárias. Mas se nós formos guiados pelas coisas invisíveis, se nós formos guiados pelo autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nós alcançaremos um grande tesouro,
em que traça, ferrugem, intempéries desse mundo, nada vai destruir e corromper. Porque aquilo que nós temos reservado em Cristo, a esperança da glória é muito mais excelso, é muito superior, é inabalável, é incorruptível. Cristo tem sido a centralidade da nossa existência. Então, diante dessa compreensão, cabe a nós, cada um de nós essa noite, nos perguntarmos: Cristo tem sido a essência do meu ser, o meu viver, o meu pensar, o meu planejar, o meu falar, o meu agir, as minhas escolhas, as minhas falas, as minhas conversas, as minhas amizades, os meus relacionamentos têm refletido a centralidade da minha vida em Cristo, ou tem refletido a uma centralidade dispersa, ou melhor, uma vida que vive dispersa, sem um objetivo, sem um propósito existencial? Porque o único propósito existencial, firme, constante, inabalável, é Cristo. Porque todos os propósitos existenciais que nós colocarmos para nós mesmos, baseados nas nossas próprias convicções, como nós somos falhos, naturalmente tudo isso que nós planejamos para nós falhará igualmente. Mas Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, ser firmado em Cristo, ter a centralidade em Cristo, é ter assistência, ter a certeza de que realmente vivemos o propósito da nossa existência. Vamos ao texto, dada esse panorama, que é essencial também para que nós mergulhemos de forma mais profunda, porque antes de apresentarmos a excelência de Cristo e da sua obra redentora, precisamos compreender o quão dependentes somos dela. Sem Cristo, nada podemos fazer. É como um medicamento. A gente só realmente tem a certeza da importância daquele medicamento quando a gente tem a certeza também do problema que nós temos e da eficácia daquela medicação em relação àquela enfermidade. E quando nós também entendemos a natureza da enfermidade e a certeza do tratamento, mais urgente se torna a nossa necessidade de fazermos uso desse tratamento. E assim é quando nós estamos diante da palavra de Deus. Nós estamos, a nossa circunstância, a nossa moléstia, a nossa enfermidade mortal é o pecado. E o nosso tratamento é o sangue de Cristo, é Jesus Cristo. E quando nós entendemos a letalidade do mal do pecado, se torna urgente termos Cristo na centralidade do nosso ser, da nossa vida. Então que nós entendamos essa urgência. Sem Cristo nada podemos fazer, só nele que nós temos a remissão dos pecados. E se há alguém ainda com essa certeza e com essa dúvida, é o que eu posso segurar diante da letalidade do pecado, que é uma morte eterna, que nos separa eternamente de Deus. Diante da letalidade desse mal, diante dessa moléstia que é o pecado, Jesus Cristo é a resposta que esta igreja tem proclamado para a sua vida, para o seu coração nessa noite. E por que isso? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele descreve toda a excelência de Cristo e da sua obra para que hoje, definitivamente, possamos nos apropriar dela. Vamos ao texto bíblico, versos 13 e 14, vamos lendo assim, por espaços. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Se nós fizermos uma leitura aqui paralela na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, veremos a descrição ainda mais profunda do nosso estado totalmente miserável. Aqui fala que o Senhor, o nosso Deus, ele nos tirou do domínio das trevas. Nós, meus irmãos, sem Cristo, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo
alguns outros versos. Então descreve que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, Ele nos deu vida. O Senhor, Ele nos deu vida porque Ele é o autor da vida. O próprio Senhor Jesus diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, essa nossa mudança de estado, de morte para a vida, de passagem do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho, do seu amor, é só por intermédio da salvação que há em Cristo. Porque Ele, somente Ele pode nos tirar da morte para a vida. Espiritualmente, sem Cristo, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra de Deus também diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Essa é a realidade patente que está diante de nós. Não há um meio termo, não há um pecador, um estado neutro e um justificado em Cristo. Ou nós estamos no império das trevas, sob o domínio do império das trevas, ou já estamos na condição de transportados para o reino do seu Filho amado, para o reino de Cristo. Ou estamos em morte, ou estamos em vida. E cabe a nós a escolha. A cada vez que a palavra do Senhor é pronunciada, a cada vez que a excelência de Cristo é exposta, a cada vez que a palavra de Deus, que é o próprio Senhor escrito, é pronunciada, a palavra de Deus é pronunciada, a cada vez que isso acontece, é a oportunidade que o Senhor nos dá de escolha. Está diante de nós a morte, a vida. E está diante de nós a condição de sermos filhos da ira, filhos da desobediência, conforme está descrito lá em Efésios, capítulo 2, ou sermos filhos reconciliados. Porque a palavra de Deus aqui, no verso 14, diz que em Cristo, no Filho amado de Deus, em Jesus Cristo, nós temos a redenção, isso é, o perdão dos pecados. Nós somos transformados de um estado de morte para um estado de vida em Cristo, e nós somos reconciliados, porque em pecado nós somos inimigos de Deus. Às vezes nós temos essa visão, talvez até uma visão geral, uma visão culturalmente construída, de que os inimigos de Deus são aqueles que declaradamente fazem alguma afronta, algum gesto profano ou alguma palavra que esteja manchando o nome de Cristo, que esteja ferindo a santidade, alguma manifestação que realmente combata de forma patente aos nossos olhos a santidade, a inerrância da palavra de Deus. Mas até mesmo a questão e a compreensão até aqueles ditos bons cidadãos, aqueles que respeitam, talvez são da dentro da nossa família, mas respeitam o fato de irmos à igreja, não comentam nada, não fazem chacota com a palavra de Deus, mas só pelo fato deles se sentirem autossuficientes, autodependentes e sem necessidade de tomarem essa decisão de se renderem aos pés de Cristo, reconhecendo que nada que temos, nada que somos tem qualquer sentido se não for o nosso Redentor e a nossa vida, a esperança da glória de Jesus Cristo. Se a mente de qualquer um desses trabalha dessa forma, esse é o inimigo de Deus. Sobre esse repousa a ira de Deus. Então, o convite do nosso Senhor Jesus por intermédio da sua palavra é que nós nos rendamos a Ele, é que nós reconheçamos o nosso estado de total desprezo perante a sua santidade, e que nós só somos agradáveis ao Senhor por intermédio do sangue de Cristo. Então, o Senhor, Ele, por intermédio de Cristo, Ele nos possibilitou irmos de um estado de morte para a vida, de filhos da ira para filhos reconciliados. Mas a nova vida, ela também traz consigo uma missão.
que é o propósito da nossa existência. Quando nós realmente estamos em Deus, nós somos reconciliados também com o próprio propósito da nossa existência. Agora, não sou mais eu que vivo. Vou parafrasear aqui as palavras do próprio apóstolo Paulo. Agora, não sejamos mais nós que vivamos, mas Cristo que deve viver em nós. E a vida que agora vivemos na carne, precisamos viver pela fé no Filho de Deus. Então, esse novo estado, essa vida reconciliada, ela traz uma nova condição. Ela resgata o propósito de nossa existência, que é sermos para a glória de Deus. 1 Pedro 2,9 fala a respeito disso, né? Que nós somos geração santa, povo eleito, enfim, sacerdócio real. Para quê? Nós fomos resgatados das trevas para anunciarmos esse Deus que nós anunciamos essa noite. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito de nossa existência, sermos para a glória do nome do Senhor e anunciarmos as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqueles que já têm Cristo como seu Senhor e Salvador, agora são ainda mais preenchidos por essa palavra. Precisamos anunciar, precisamos proclamar, precisamos sim anunciar a grandeza daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Afinal, esse é o propósito da nossa existência. E só seremos plenos se nós o cumprirmos. Seguindo aqui na leitura do texto, então, há uma exposição maravilhosa sobre a pessoa de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Essa palavra, ela me reporta imediatamente ao texto de João, que descreve: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E no verso 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o verbo de Deus, Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, o apóstolo Paulo reitera: Cristo é a imagem do Deus invisível, e o próprio Senhor Jesus, aqui no seu ministério terreno, ele deixa isso patente diante dos seus discípulos, no contexto de João 14, quando ele fala realmente que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém iria ao Pai a não ser por ele. Ele fala também que todos aqueles que o conhecem, conheceriam também o Pai. E até um dos seus discípulos, no caso Filipe, então mostra-nos o Pai, que é o que nos basta. E Jesus, assim, o questiona: como você me pede isso? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, ao nos reportarmos a Jesus Cristo como nosso Deus, como nosso Senhor, nós temos a amplitude da visão do próprio Deus. Ele é a concretização de toda a palavra. Tem uns que se reportam a Jesus como se Jesus fosse simplesmente alguém, um profeta, alguém relevante. Já escutei até ditos ateus falando sobre Jesus Cristo, falando que foi um marco no seu tempo, foi alguém à frente do seu tempo, foi alguém espetacular, foi um líder esplêndido. Jesus Cristo, ele pode ter até reunido esses atributos, mas Jesus Cristo, ele não foi simplesmente alguém que veio para cumprir uma missão, um profeta. Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em que nós temos a redenção. Aquele que é tudo em todos. Ele é o nosso Deus. É aquele que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que podemos dizer com toda a propriedade: Jesus Cristo está aqui. Não porque eu estou dizendo aqui com as minhas palavras, mas porque Ele mesmo garantiu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o Deus
conosco, o Emanuel, Ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, se aqueles irmãos colossenses tivessem alguma dúvida sobre o poderio e majestade de Jesus Cristo, o mistério de Deus revelado, se eles tivessem alguma dúvida sobre aqueles que eram cultuados nos tais cultos de mistério, agora toda dúvida cessa, porque toda a excelência de Cristo é estabelecida, porque nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. E eu me reporto também, me lembro daquele texto maravilhoso de Romanos 11, do 33 ao 36, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do entendimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele fosse recompensado? E o texto termina no verso 36 dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo que foi criado foi por ele e para ele. Todos nós fomos criados por ele e para ele. Toda a nossa existência é por causa dele. Toda a nossa motivação de existir deve ser para ele. Então, o que nós temos feito com o privilégio que o autor da vida nos deu? Se tudo foi criado por ele, se ele é o autor da vida e ele estabelece a finalidade de nossa existência nele próprio, o que nós estamos fazendo distantes de Cristo? Para onde nós estamos querendo guiar nossa existência, se não for no propósito dela, quer ser para a glória daquele que nos criou? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E o texto continua exaltando a supremacia de Cristo. Esse texto, ele é cristocêntrico, ele é cristológico. Ele é para realmente nós entendermos e nos aprofundarmos na excelência de Cristo. O Senhor, ele é sobre tudo, ele é sobre todos. E nós, sem ele, nada somos. Então, que não percamos tempo, que nós nos rendamos a ele, que nós o reconhecemos, que nós o reconheçamos, que nós o exaltemos. Porque o verso 17 diz: ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o autor, ele é a finalidade e ele é o modo de existência. Ele é tudo em todos. A palavra de Deus, lá em Apocalipse 1:8, é uma fala do próprio Senhor Jesus na revelação que ele deu ao seu servo João. Apocalipse 1:8, o próprio Senhor diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo, ele é o Alfa, ele é o Ômega. Esses símbolos, eles são letras do alfabeto grego. É a primeira letra do alfabeto grego e a última, respectivamente. E para que não reste dúvida, ele é o princípio e fim. Então podemos dizer que o Senhor Jesus, ele é o princípio, mas ele também é o curso de toda a história. E ele também é o fim dela. Ele é a esperança da glória. Colossenses 1:27 reitera isso, nós já lemos, mas eu lerei novamente. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, toda a nossa vida, ela só tem o seu curso perfeito, ela só cumpre o seu curso de forma efetiva
se tiver Cristo em sua centralidade. Ele é o princípio. Nele nós fomos feitos. Nós fomos feitos por Ele. Ele é o curso das nossas vidas. É para Ele que nós devemos viver. Mas Ele também é o final de nossas vidas. Lógico, poderia alguém aqui pensar nesse momento: olha, o final da vida é a morte. Mas, quando realmente nós morremos em Cristo, a morte física não é o nosso final, é o nosso começo. Porque Cristo é a ressurreição e a vida. E o próprio Cristo, no diálogo que teve ali com a família do amigo que estava prestes a ressuscitar, mas aquela família não sabia, Lázaro, diz assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive, de modo algum morrerá. Crês tu nisso? Então sabemos que se Cristo é a nossa vida, se Cristo, Ele venceu a morte também, porque Ele ressuscitou, e o texto também vai dizer sobre isso, e eu vou discorrer um pouco mais nos versículos posteriores. Mas se nós tivermos Cristo como princípio e o curso da nossa história, Cristo também será o fim, não será a morte. Cristo será o fim, porque Ele é a esperança da glória. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. Aqueles que partiram naquela mensagem de 1 Tessalonicenses 4, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados para nos encontrarmos juntos com eles nos ares, para estarmos para sempre com o Senhor. E assim, é na excelência de Cristo, na esperança da glória, que nós temos essa certeza de que o propósito da nossa existência não se corromperá com a morte, se perpetuará com a vida que é Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida. E ainda que nós morramos na nossa existência, todos um dia seremos ressuscitados diante dEle, transformados, incorruptíveis, e estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é a nossa viva esperança. Por que buscar outro propósito de nossa existência? Se tudo resulta de forma tão gloriosa, tão majestosa, então de forma tão indescritivelmente maravilhosa, que é um viver em Cristo. Porque o morrer em Cristo também é viver. Então continuemos aqui. Então fala a respeito agora uma dimensão mais coletiva. Cristo como Senhor da igreja. Vamos lá, verso 18. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. A excelência de Cristo, ela se manifesta individualmente no propósito da nossa existência, mas é também a excelência de Cristo se manifesta no propósito de existência da igreja. Ele é o cabeça. A igreja, ela não é um organismo independente que faz o que quer, que planeja, que estabelece metas. Todos nós, sim, temos líderes, temos um pastor, mas sobre o pastor e sobre a liderança há o sumo pastor de nossas almas, há o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o Senhor dos Exércitos, aquele que está conosco, conforme eu já disse, e aquele que na visão de Apocalipse fala que passeia por entre os castiçais de ouro, simbolizando as igrejas. É aquele que passeia no meio da igreja, é o Senhor da igreja, é o sumo pastor. Ele é a cabeça, é aquele em quem nós vivemos, nos movemos e sem o qual nós jamais poderíamos estar aqui. Se eu estou pronunciando algumas palavras aqui para os irmãos, essa música é por intermédio de Cristo, porque dele vem o ar que nós respiramos, dele vem o vocabulário, dele que vem a clareza de pronunciarmos a sua palavra, porque a excelência tudo provém dele. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensarmos coisa alguma, mas a nossa capacidade vem do Senhor. A palavra do Senhor estabelece isso também. Então, em Efésios, a gente tem também, mais uma vez, essa constatação e essa dimensão da figura de Cristo
como o Senhor da igreja. Efésios 4, versículos 15 e 16. Diz assim: pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Então nós só teremos um ajuste perfeito, só realmente cresceremos enquanto igreja, só continuaremos avançando, só avançaremos nesse ano de 2023 se Cristo for o centro do nosso ser, individualmente e coletivamente, entendendo que quem nos dirige não é a nossa inteligência, quem nos dirige não é o nosso planejamento, quem nos dirige é a cabeça, é Jesus Cristo, o Senhor da igreja, a quem devemos toda a honra, glória e louvor. E nele, um corpo inteiro que será bem ajustado. Nele, todos os membros, que somos nós, bem ajustados, cresceremos. Agora, se nós quisermos crescer a nossa própria sorte, na verdade nós incharemos, na verdade nós adoeceremos. Então, somente sob o comando de Cristo, a cabeça, é que o corpo inteiro ficará bem ajustado e crescerá. Crescerá, não inchará, ele crescerá bem ajustado, inteiro em amor. E é assim que nós precisamos prosseguir, tendo ele como cabeça, o líder, o sumo pastor de nossas almas, o dirigente da primeira igreja batista na Cancela Preta. E o texto também segue dizendo que ele é o primogênito dentre os mortos. E essa expressão, ela é maravilhosa, porque indica o Senhor como primogênito, tendo a primazia também, tendo a sua excelência sobre a morte, porque ele foi o único ressurreto que não morreu mais. Ele venceu a morte. A palavra de Deus diz, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 1:18, diz assim: eu sou aquele que morreu, mas hoje eu vivo. O Senhor, Jesus Cristo, ele se estabelece na visão de Apocalipse não como aquele cordeiro, mas que foi morto, mas como o leão da tribo de Judá, como aquele que virá em todo esplendor e glória, como rei vivo, ressurreto, glorioso, maravilhoso, que virá não agora, no final dos tempos, como uma visão de ser o sacrifício, de advogar a nossa causa perante o Pai, mas ele virá como o justo juiz. E ele buscará todos aqueles que amam a sua vinda. Amamos a vinda de Jesus Cristo, o desejamos na centralidade do nosso ser, de tal forma que declaremos a plenos pulmões: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou ainda estamos vacilantes e ociosos em nossas questões efêmeras de nossas vidas, em vez de nós olharmos para o alvo, que é Jesus Cristo. Então que nós despertemos e olhemos para a esperança da nossa salvação, que é Jesus Cristo, que olhemos para a nossa redenção, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o verso 19 prossegue nessa sequência. Em tudo, a gente já reiterou, mas o texto novamente reitera, para que em tudo ele tem o primeiro lugar. O Senhor, ele não é o segundo, ele não é secundário em nossas vidas, ele tem excelência em tudo, o primeiro lugar. E se ele não for o primeiro em nossos corações, é porque nos nossos corações ele não está, porque em tudo ele é o primeiro. 19, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda plenitude. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é completo no sentido de tudo. Tudo só tem um sentido em Cristo. Tudo só se completa em Cristo. A gente trabalhou também no aniversário de nossa igreja o tema Celebrando Cristo em Nossa Vida. E a divisa foi em Atos. Capítulo 17, versículo 28. E eu abrirei rapidamente nesse texto para que os irmãos acompanhem
comigo o apóstolo Paulo falando aqueles filósofos, aqueles intelectuais, numa localidade chamada Areópago, em Atenas, a respeito da excelência de Cristo. Porque eles lá, assim como aquela cultura em que os colossenses estavam imersos, uma cultura idólatra, pagã, cheia de deuses, de mistérios que não os levaria a lugar algum, somente a depravação, esses também, filósofos, entendedores das questões principais, que eles julgavam principais naquele contexto cultural em que eles viviam, eles também viviam cercados de deuses, inclusive tinham Deus, para que eles não realmente deixassem nenhum Deus para trás. Eles fizeram inclusive um altar ao Deus chamado Deus desconhecido. Então o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele se aproveitou daquela ignorância daqueles atenienses para que a excelência de Cristo, que é tudo em todos, que é supremo, que é o único Senhor e Salvador, que é o Deus realmente único e verdadeiro, para que ele fosse exaltado e anunciado. Então, o apóstolo Paulo, nesse contexto, diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois nele também somos geração. Então, tudo é a respeito de Cristo, pois nele vivemos, nos movemos, nele existimos. O sentido completo de cada coisa que existe está em Cristo. E se não está em Cristo, o seu sentido está incompleto. Se as nossas vidas não estão em Cristo, as nossas vidas estão incompletas. Se sua vida não está em Cristo, a sua vida está incompleta. Ora, minha irmã, mas você não sabe a respeito da minha vida, mas eu sei o suficiente a respeito de Cristo, que é aquilo que Ele revela por intermédio da sua palavra, que Ele é tudo em todos. Então, se Ele é tudo em todos e Ele não está em qualquer uma das vidas, essa vida tem um imenso vazio no tamanho de Cristo, que é tudo em todos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Esse texto é maravilhoso, de Romanos 11:36, e realmente sempre é bom ficar patente em nossas mentes e em nossos corações. Ele é tudo em todos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, e além do mais, ele ainda é a nossa paz. Verso de número 20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Quando nós nos reportamos a essa ideia de paz, a gente logo imediatamente pensa: paz é ausência de guerra. Jesus Cristo é a paz, Ele é que leva a paz. Onde Cristo está, não está a guerra. Às vezes a gente se confunde nesses significados quando nos reportamos a realmente a obra redentora de Cristo. Porque quando a gente se reporta e define e centraliza o significado da paz em Cristo, a gente entende que, na verdade, Cristo é a nossa paz, porque Ele nos reconciliou com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós quebramos uma aliança de obediência, nós fomos criados para o louvor da glória do nome do Senhor. E lá no Éden, que é conhecido naquele instante de queda, de desobediência, eles lançaram mão do fruto da árvore, que eles não poderiam tocar. Era o único requisito que o Senhor tinha estabelecido ali para a humanidade quebrou. E desde então, nós estávamos declarados culpados diante de Deus. No entanto, por nenhuma das nossas obras, por melhor que nós fôssemos aqui na face da terra, nenhum de nós, nem as gerações que se passaram, nem a nossa geração, nem as posteriores, ninguém, por mais esforçado que seja, consegue ou conseguirá pagar essa dívida com Deus, pelos nossos pecados, pela quebra de aliança, porque nós somos imperfeitos, nós somos inclinados à queda. E o Senhor Jesus Cristo, Ele se fez carne, não para ser mencionado como alguém à frente do seu tempo,
Não, mas ele se fez carne, porque somente ele poderia pagar o escrito de dívida, conforme a gente pode até ler no contexto de Colossenses mesmo. Ele que pagou o escrito de dívida que nós tínhamos com Deus, ele pregou na cruz, para que realmente nós, perante Deus, pelo sangue de Jesus, nós fôssemos justificados e a penalidade do pecado não mais recaísse sobre nós, que é a condenação eterna, que é o juízo de Deus. Antes nós éramos filhos da desobediência, mas por causa de Cristo nós fomos feitos co-herdeiros de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que Ele é a nossa paz. Ou seja, não adianta nós falarmos e no final do ano a gente sempre usa esses textos que realmente, lógico, eles são muito apropriados para a época. Isaías 9:6, né? Por exemplo, o seu nome será, quando é dito a respeito de Cristo, né? O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só que para nos apropriarmos de todo esse significado, desses atributos do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos tê-lo na centralidade do nosso ser. Ele só será para nós realmente o príncipe da paz quando ele fizer a paz entre nós e Deus, pela remissão dos nossos pecados, pelo escrito de dívida que nós temos com Deus, anulado por intermédio do seu sangue. Então, que Ele realmente seja a nossa paz com Deus. Romanos, Efésios também. Efésios, na verdade, é uma leitura comparada muito interessante para esse texto, que nos ajuda a nos aprofundarmos nesse contexto da obra maravilhosa e majestosa de Cristo. Então, os versos 13 a 16 do capítulo 2 de Efésios dizem assim: eu lerei para os irmãos. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, derrubando a parede de separação, e seu corpo desfez a inimizade. Aí eu vou parar por aí, a inimizade com Deus. E em Romanos 5, verso 1, fala que por intermédio de Cristo nós temos paz com Deus. Então só realmente teremos uma vida de paz com Deus, não é sendo bons cidadãos, não é cumprindo os nossos deveres, não é andando de acordo com os parâmetros morais que nesse mundo as pessoas dizem: nossa, essa é uma pessoa boa, essa é uma pessoa que compra e paga, que cumpre o que fala. Sejamos isso também, isso tudo, porque nós fomos chamados para as boas obras, mas nós não fomos salvos por elas, porque elas são incapazes de nos salvar. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É por intermédio de Cristo, é tudo sobre Cristo. Se nós realmente quisermos ter paz com Deus, se nós realmente quisermos ser amigos de Deus, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, nesse reino que nos está preparado desde a fundação do mundo por Deus, nós precisamos ter conosco, na centralidade do nosso ser, Cristo, porque Ele é a nossa paz, Ele é a paz com Deus, Ele é a paz que o mundo não conhece, Ele é a paz que nos faz compreender de que a nossa leve e momentânea tribulação, aqui nesse tempo presente, não há de se comparar com a glória que um dia há de ser revelada em cada um de nós. Promessa feita por causa das minhas palavras? Não. Promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a esperança da glória, conforme nós já estabelecemos aqui. E por fim, meus amados irmãos, eu concluo esse texto retrocedendo nos seus versículos, que é a descrição da oração do apóstolo Paulo para os colossenses, e que essa oração ela seja contextualizada aqui para esse tempo, para esse povo, para cada ouvinte que está aqui essa noite. A partir do verso 10 até o verso 12. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa intenção, que nós possamos viver de forma digna diante daquele que é excelência, que Cristo seja o centro do nosso ser e que em tudo que nós possamos dizer, declarar, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, conforme está lá em 1 Coríntios 10, 31. Mas também que, corajosamente, enquanto servos do Senhor, a exemplo do apóstolo Paulo, que possamos dizer: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que nós possamos viver em Cristo. E eu finalizo esse momento cantando um trecho de um cântico que foi ensinado para mim pela minha amada mãezinha. E é sobre esse texto, ele diz muito, né, nesse cântico, porque é o que penso do meu mestre. E que essa noite, que aquilo que foi compartilhado sobre aquilo que a palavra do Senhor estabelece, não somente aquilo que eu penso do meu mestre, mas aquilo que a própria palavra de Deus estabelece sobre a vida de cada um, cada vida, cada coração, que possa ser internalizada, que possa ser arraigada, firmada, de forma que qualquer um de nós não saia aqui com outra visão, com outra perspectiva, a não ser que Cristo seja o centro do meu ser. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz, e mudou-me, eu pensei completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz, sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, e me ergueu com braços fortes de ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação, sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como ele ama-me. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor, como anelo compreender completamente esse dom tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como ele ama-me. E que essa última estrofe seja a nossa canção, a nossa declaração, a declaração daquele que talvez não se decidiu ainda nessa noite, que essa seja a noite da decisão. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que ele fez para me salvar, e cantando esse amor inigualável,
vida consagrar, sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como Ele ama-me. Amém. Que o cuidado desse Deus, desse bom mestre, sempre esteja sobre nossas vidas, mas para que esteja, que Cristo seja o centro do meu e do seu ser, para a glória de Deus. Para esse momento